Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido povo de Deus, homilia diária, quinta-feira, 7ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versos 41 a 50. A cena do Evangelho de hoje faz uma pequena referência ao Evangelho de ontem, em relação às ações boas que são feitas por todas as pessoas. Todos aqueles que ajudarem uns aos outros, como no caso de ontem, quando uma pessoa expulsou o demônio de outra pessoa, dentro da visão de Jesus, todos serão muito bem-vindos. Ao lado disso, Jesus fala em uma linguagem com metáforas, faz alusão à vida na graça e vida de pecado. Jesus quer ensinar todos os seus discípulos no que se refere ao estado de vida na graça e o cuidado que todos devem ter ao que diz respeito aos pecados, que muitas vezes querem destruir a vida da graça de todos os cristãos. Então Jesus fala a seus discípulos fazendo analogias referente ao corpo humano. E creio que fala desta forma, pois quer chamar muito a atenção sobre algo que não deve passar desapercebido jamais. Quando fala sobre o corpo humano, os discípulos e todos os seus seguidores ficam mais atentos, pois a linguagem usada por Jesus fala sobre arrancar membros do corpo. E com certeza isto alerta mais ainda aqueles que estão querendo viver em estado de graça constante. Jesus, ao anunciar uma pequena parábola mencionando o corpo humano, insinua que seria melhor cortar alguns membros do corpo, se caso estes forem causa de pecados na vida das pessoas. De fato, Jesus fala sobre arrancar a mão, se caso esta for causa de pecado na vida do fiel. Fala igualmente sobre outras partes do corpo, como os pés e os olhos, por exemplo. Na prática, o que isto quer significar para os cristãos? Para a vida diária, qual a leitura que pode ser feita para que o Evangelho seja aplicado em nossas vidas diárias? Veja com que certa violência Jesus abertamente fala aos seus discípulos e a todas as pessoas: arrancar as mãos. Será que é isto mesmo? Ou se trata de algo relacionado dentro de uma figura de linguagem? Com certeza, o que Jesus quer dizer a todos é o cuidado que deve ter sobre a vida de graça e os pecados que podem destruir esta mesma vida. Neste caso, Jesus afirma com clareza que a vida da graça de todo cristão deve ser guardada a todo custo, pois é esta que lhe dará inúmeras recompensas nesta vida presente, até que chegue a vida eterna. Então, quando Jesus fala sobre arrancar membros do corpo, Jesus acena para uma decisão em que cada cristão deve observar atentamente em sua própria vida. Ou seja, cada cristão olhe para si mesmo e perceba o que mais te leva a pecar constantemente. Quando Jesus diz arranca, ele quer dizer que deve haver uma ruptura com grande convicção, a ponto de não pecar mais por aquelas vias. Quando se fala arrancar a mão, pode-se pensar também quais os tipos de pecados estão me levando a cometer erros em minha vida por aquele membro que está relacionado à minha mão. No que você tem tocado com suas mãos? Onde você tem colocado suas mãos? Que, aliás, deveriam ser santas, a ponto de sempre estar postas em estado de oração, pedindo graças a Deus. Da mesma forma, os outros membros. Onde os seus pés têm te levado? Onde você tem caminhado? Seus pés estão te levando em lugares santos, como a igreja, por exemplo? Também o caso dos olhos. O que os seus olhos da fé estão olhando ultimamente? E assim por diante com cada membro.
Então, Jesus assinala que deve haver rompimento com a vida de pecado, pois o pecado pode corromper a sua vida na graça diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.